Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de desenvolvimento back-end 2. Na aula de hoje, nós vamos começar a tratar sobre padrões de projeto. Pode ser que essa aula não dê para a gente abordar tudo que nós queremos ver nessa disciplina, né? Mas nós vamos dar início a padrões de projeto. Provavelmente vou ter que dividir isso em alguns vídeos, mas só vamos saber ao longo do desenvolvimento, né? Vou tentar não deixar a aula muito longa, vou tentar manter os vídeos em torno de uns 10 minutos, mas que eu preciso fazer um pouco mais de vídeos. Bom, o que são padrões de projeto, né? Um conceito de forma geral. Quando você está desenvolvendo, você tem alguns problemas que são recorrentes, independentes do sistema, independente do que você está fazendo. Não importa se você está fazendo um software para controle de uma indústria ou um software para controle de uma padaria. A arquitetura que você está usando, o paradigma de desenvolvimento que você está usando, ele tem alguns problemas que são recorrentes, eles estão sempre acontecendo. E ao longo dos anos, esses problemas foram documentados, tanto o problema, qual é a situação que gera esse problema, que faz isso acontecer, como corrigir esse problema. Veja bem que nós não estamos falando do software final, nós não estamos falando da regra de negócio. Nós estamos falando de um problema arquitetural, ok? Então, não depende do que você está fazendo, depende de como você está fazendo. Você está fazendo orientado a objeto, esses padrões de projeto vão acabar surgindo, esses problemas vão acabar surgindo no seu desenvolvimento de software e você vai ter que solucioná-los. Para você não ter que solucioná-los, criar uma solução, essa solução já foi documentada. Então, o padrão de projeto ele funciona como se fosse um modelo, como se fosse um template, como se fosse uma receita de como você resolver diversos problemas que vão ocorrer ao longo do desenvolvimento de software, no nosso caso, orientado ao objeto. Ok? Bom, padrão de projeto, o livro que não é uma referência mundial, é o livro do Gang of Four, Gang dos Quatro, Goff, mas o conceito já vem antes, um livro de Alexander, que é pouco não, é quase 6 anos, eu acho que é de 89, se a memória não me engana, que já trata sobre esse assunto. Mas o livro que acabou sendo assim a referência, porque ele menciona, ele documenta 23 padrões, ele classifica esses padrões, é o livro de 95 da Gang of Four. E a partir desse livro, esse livro inclusive é intitulado Design Patterns, né, Elements of Reusable Object Oriented Software, onde você tem ali 23 ou 24, depende da classificação, vou mostrar ali agora, os padrões de projeto mais conhecidos. Não quer dizer que são todos, porque novos padrões vão surgindo todos os dias. Na sua empresa pode ter um padrão de projeto que foi feito ad hoc, foi feito para a sua empresa. Quando nós estamos fazendo, esse problema ocorre, nós solucionamos esse problema de tal forma. Então, nós vamos apresentar os padrões gerais, que são documentados, que são conhecidos na literatura, mas diversos outros padrões nós vamos deixar de abordar nesse instante, ok? Bom, as classificações são dadas definido por propósito, aonde você tem se o padrão é um padrão de criação, quando você vai tratar, obviamente, da criação de objetos, né? Se é um padrão estrutural, quando você está compondo classes e objetos em uma estrutura um pouco maior, ou se é um padrão comportamental, que é onde você vai tratar da responsabilidade entre classes e objetos. Ou essas classificações também existem quanto a escopo. Se você está trabalhando com um padrão que é de classe, que você tem um relacionamento entre classes e subclasses, ou um padrão de objeto, que é um relacionamento entre objetos. Pela classificação do Goff, nós temos 23 padrões de projeto. Nesse quadro que eu tenho aqui, se você contar, você vai ver que nós temos 24, porque o Class Adapter e o Object Adapter estão separados. Quando o pessoal fala em 23 padrões, esses dois padrões são apresentados juntos, ok? Então, como padrão de criação, nós temos o Factory, o Build, o Abstract, o Prototype e o Singleton. O padrão de estrutura, a gente tem o Class, o Object Adapter, lembrando que esses dois podem ser unidos, né? O Bride, o Composite, o Decorator, o Facade, o Flyweight, o Proxy. E os padrões de comportamento, tinha o Constable, Command, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy e Visitor. O Interpreter e o Template Method. Então, esses padrões, eles estão bem documentados, são bem conhecidos. E é importante você conhecer, até para você no dia a dia, você poder conversar na equipe de desenvolvimento. Então, eu tenho um determinado problema,
E aí eu viro para você, preciso refatorar o código, pode estar crescendo de uma forma desorganizada. Em vez de eu vir com um monte de explicação e ter que detalhar um monte de coisa, eu viro para você e falo, ó, nós vamos refatorar esse código usando o padrão Chain of Responsibility. Você já sabe o que é esse padrão, você sabe do que eu estou falando, você sabe como que nós vamos fazer para remodelar, para refatorar esse código. Eu falo assim, ó, cria um banco de dados para mim usando Singleton. Então você já sabe o que nós vamos estar usando, você já conhece, sabe o que nós vamos fazer, e aí você pode estar implementando aquele projeto. Você já conhece, sabe como ele é implementado, ok? Então é muito importante você saber o nome, o que é cada um desses projetos, e não só esse, nós temos diversos outros, esses são os principais que é a base que todo mundo precisa conhecer, ok? Bom, vamos começar usando o singleton. Inclusive, eu acabei de ver que o singleton está escrito errado nessa tabela aqui, nem está com N a mais, mas eu poderia parar o vídeo, editar, mas não vou fazer isso, não, vai ficar assim mesmo, ok? Agora aqui daqui para frente já vai estar escrito certo. Qual é a ideia por trás do singleton? Você tem, toda vez que você cria um objeto, você tem uma nova instância. Toda vez que você dá um new qualquer coisa, você criou lá uma nova instância, uma nova ocorrência daquela classe, então você vai para um outro endereço de memória, onde você tem um novo objeto, separado de qualquer outro que você tem. Só que imagine que você não pode isso aconteça, você não pode permitir que isso aconteça. Você precisa que, se já existe uma instância de um determinado objeto, ao tentar criar uma nova instância, ao tentar criar um novo objeto, você precisa que seja retornado o objeto que já existe. Um ponto de acesso global. Então imagine que você tem um objeto X, um objeto da classe X, e que a partir do momento que existe um objeto, qualquer nova instância, em vez de criar um novo objeto em um novo endereço de memória, tem que retornar aquele objeto que já existe, aquele endereço que já está alocado. Quando isso acontece, você vai usar o padrão singleton. Como que nós fazemos isso? É muito simples. Aqui vocês vão começar a perceber a importância de ter visto a, a revisão sobre POO. Eu vou nesse momento aqui, vou tentar casar com esse momento do vídeo, colocar um balãozinho aqui em cima com a nossa aula de POO, com a nossa primeira revisão. Por quê? A primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que transformar todos os construtores da sua classe em privados ou protegidos. Né? Todos os construtores, quando a gente está usando linguagens como Java e tal, você pode fazer uma sobrecarga de construtores, né? PHP isso não é um problema. Então o que acontece? Você vai definir os construtores da sua classe como sendo privados ou protegidos, ou seja, eles vão estar disponíveis apenas na própria classe ou na classe e nas subclasses dela, ok? O que mais você vai fazer? Você vai criar um método estático que vai atuar no lugar do construtor. Então, você colocou o construtor privado, a pessoa não pode agora usar o construtor para gerar uma instância daquela classe. Como que ele vai criar uma instância daquela classe? Usando o seu método estático. O que o seu método estático vai fazer? Ele vai conferir se já existe uma instância daquela classe. E se essa instância já existir, ele vai retornar aquela instância para você. Se não existir, ele vai criar uma nova instância e te retornar esse objeto, salvando em cache, para que na próxima chamada ele tenha um objeto para retornar. Tranquilo? Vamos ver um código, vamos ver um exemplo. Então, cria aqui uma classe em PHP, obviamente, chamada usuário, em que eu tenho aqui um objeto, um atributo estático, que eu chamei de instância, que eu inicializei como null aqui. E dois atributos qualquer, só para a gente ter uma função qualquer na classe, ok? Cria aqui um construtor e veja que eu coloquei o construtor como sendo privado. Você não tem acesso ao construtor. Você de fora da classe não vai ter acesso ao construtor, ok? O construtor está privado. Somente a própria classe vai poder usar esse construtor. Criei aqui o método getInstance, que vai fazer o lugar desse construtor. Então você agora, quando você precisar usar esse método, precisar criar a classe usuário, em vez de você dar um new usuário, você não pode fazer isso porque o construtor está privado, você vai dar um usuário getInstance. O que esse cara faz? Ele olha, a variável instância é nulo. Se a variável instância for nulo, é porque ela não foi carregada, ela não tem valor nenhum, ela está com o valor inicial dela. Então eu dou um valor para ela, e o valor dela é um novo objeto de usuário. Ok? Se isso aqui, se o instance for nulo, ele recebe. Se não, ele não vai entrar nesse if.
O instance já não era nulo, vai ficar do jeito que estava. O que eu faço? Eu retorno o instance. Então, ou o instance era nulo, eu criei um novo usuário e retorno esse novo usuário, ou o instance já tinha um usuário e eu retorno esse usuário que já existia. Ok? Na hora que você for testar, ó, eu dei aqui o include na nossa classe, né? Coloquei lá um ecozinho bem simples, criei aqui o primeiro usuário, veja que eu não dou um new, ó. Tá vendo? Não dou um new, eu dou get instance. E como ele é um meta estático, eu misturei português com inglês, né? Eu uso dois pontos, ó. Então, usuário get instance, ele vai criar um novo usuário usando esse método. Falei que o nome desse cara é Léo. Depois eu fui lá, dei um y igual ao usuário get instance e falei que o nome desse usuário é Suzana. Mas você vai ver quando você for testar esse código, que a hora que você mandar imprimir aqui, ó, que o resultado vai sair Suzana e Suzana. Por quê? E quando eu fui criar o segundo objeto aqui, ó, já existia um objeto do tipo usuário. Então, em vez dele retornar um novo usuário, ele me retornou o endereço de memória que esse usuário estava. Esse usuário, o objeto, né? E aí, quando eu alterei o valor de nome na variável y, no objeto y aqui, é o mesmo endereço que x aponta. Os dois são a mesma instância, é um singleton. Então, você vai ver que vai imprimir Suzana e Suzana, e o vardamp aqui vai te mostrar exatamente a mesma configuração nos dois objetos. Ok? É um padrão muito simples e muito eficaz. Aqui a gente tem um exercício rápido que vocês vão precisar fazer, eu vou corrigir de uma vez, que é o exemplo clássico de quando que a gente usa singleton. É muitíssimo comum usar singleton para fazer instância de banco de dados, né? Eu quero que tenha apenas um acesso ao banco de dados, apenas uma instância. Não quero que seja feito acessos várias instâncias. Se você criar várias conexões com o banco, retorna a mesma conexão, uma conexão apenas, ok? E aqui tem a resolução desse exercício. Nada muito complexo, bem simplesinho. O que você vai fazer? Você vai colocar o construtor privado, vai criar o método getInstance, e o método getInstance vai olhar se ele não existe. Ó, aqui veja que em vez de olhar se ele é nulo, eu olhei se ele não tem valor. Se não, e set. Ou seja, não está com algum valor, não está inicializado, né? Aí eu falo que ele é uma nova instância de PDO. Aqui no caso estou acessando um banco de dados local chamado MyDatabase, o usuário root 1, 2, 3, passando um vetor aqui de configurações, no caso só para inicializar os nomes com TF8, né? E passando também um atributo para se der algum erro, ele tratar o erro como exceção. Isso só vai acontecer se o instance não existir, se o instance não estiver já previamente setado. Aí ele vai configurar o instance. Caso contrário, ele vai apenas retornar um instance que já vai ter algum valor. Ok? Esse é o padrão singleton. Bem tranquilo. Beleza? Bom, eu vou encerrar essa aula só com este padrão e vou na próxima aula, próximo vídeo, na verdade vai ser parte da mesma aula, trazer o próximo padrão. Eu acho que vai ficar melhor separado assim. Trazer um padrão por aula. Eu vou fazer 4 vídeos, vai ser 4 vídeos menores, é melhor do que eu ficar aqui no vídeo muito extenso. Tranquilo? Então esse é o padrão singleton e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo, que faz parte da mesma aula. Ok? Um abraço.